Passemos, portanto, para a esperada apresentação. O sorteado para esta noite nos falará sobre o tema A Mulher que Venceu a Serpente. Com a palavra, o acadêmico Vaildo Coelho de Faria, que é graduado em Filosofia pela Faculdade Católica de Anápolis. Quero cumprimentar aqui o reverendíssimo Padre Anevaí, bem como toda a mesa organizadora, desculpa a mesa de honra. Também quero cumprimentar na pessoa do ilustríssimo Lucas Pérez, senhor presidente, toda a mesa organizadora. Também cumprimento toda a minha família aqui reunida, amigos, parentes, aos meus irmãos seminaristas e a todo o povo de Deus, os irmãos da Santa Cruz. Boa noite e salve Maria. Salve Maria. Então, hoje, nessa noite, quis eu colocar nesse tema, nessa noite, a mulher que venceu a serpente. Então, esse trabalho é um trabalho muito simples, que eu quis trazer, pois a Virgem Maria é uma mulher simples. Então, eu quis trazer esse trabalho. É um trabalho que é introduzido, tem a parte introdutória e 3 capítulos. Então, o primeiro capítulo, Maria, a Rosa Mística de Deus. Segundo capítulo, a serpente enganadora. E terceiro e o principal capítulo, a mulher que esmaga a serpente. Depois, a conclusão. Dentro desse contexto, esse trabalho, por que eu quis escolher esse tema? Primeiro, pelo meu amor que eu tenho à Virgem Maria, então não poderia eu fazer o primeiro trabalho da Academia Literária a não ser dedicado à Virgem Maria. Então eu quis oferecer a ela. E segundo, também, assim como São Paulo nos diz que nós não lutamos contra carne nem sangue humano, mas sim contra os principados e potestades. Assim, fazemos ênfase aqui da presença de Satanás, que querem fazer com que as almas se percam. Vejo a necessidade de nós trazermos aquela que venceu, que esmagou a cabeça da serpente, para também auxiliar a cada um de nós nesse combate contra os principados e potestades. Também não precisa aqui de eu trazer algumas contribuições neste aspecto, também por causa que eu escolhi o tema, que eu não quero expor nenhuma realidade, nem pessoas, mas também se faz importante dizer o auxílio dessa mulher nesse combate, nessa luta contra Satanás. E eu pude e tive a graça já que Deus me deu de poder participar e ajudar várias almas, que Deus deu a graça de participar na vida dessas pessoas, como foi importante a Virgem Maria na luta contra Satanás. Então, por isso eu escolhi esse tema. Então, passando logo, não vamos atrasar muito, porque eu também o tempo corre. Então, todo esse trabalho, ele está sendo feito, ele foi feito em cima de um jardim. Como assim? Então eu trago dentro dessa introdução desse trabalho o contexto do jardim, onde Deus criou todas as coisas, criou o céu, a terra e tudo que existe. E assim, nesse jardim colocou Adão e Eva. Então Adão e Eva estavam no jardim para cultivá-lo e cuidá-lo. Mas que não foi bem assim que aconteceu. É neste contexto que se passa então esse primeiro capítulo, falando desse jardim e como desenrolou essa história. E que então havia ali uma serpente, e então o veneno dessa serpente contaminou todo esse jardim, exceto uma rosa plantada por Deus. Então essa rosa, linda, perfumada, será aquela que instaurará novamente esse belo jardim. Também se faz importante nesse trabalho, iremos mencionar, a presença da serpente nesse jardim, a qual se encontrava para tentar Adão e Eva e levá-los à desobediência a Deus. Assim se passa então a serpente enganadora. E mais adiante, como principal tema, temos aquela que esmaga a cabeça orgulhosa de Satanás, a nova Eva, que então
não será mais seduzida pela serpente, mas vencida. E essa é a rosa que foi cultivada por Deus, a Virgem Maria. Então podemos passar o slide para o segundo capítulo. Então nesse momento, só falei da introdução. Agora vamos entrar então dentro do tema. Então todo o meu trabalho foi feito em cima do contexto do jardim. Então Deus criou o céu, a terra, colocou Adão e Eva no jardim do Éden, como nós vamos escutar no Gênesis capítulo 2, versículo 8 e 9, que está escrito: Yahvé Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que modelara. Yahvé Deus fez crescer no solo toda espécie de árvores formosas de ver e boas de comer, e a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus, ao criar o homem, coloca no jardim. Esse jardim, então, está contido todo tipo de árvores. Para nós, quando a gente olha no jardim, o jardim ele tem algo especial, porque ele atrai, ou seja, ali há beleza, porque a beleza atrai. Então o jardim é esse lugar, um lugar bonito, belo, cheio de árvores, e que também se faz importante dizer, o jardim havia belas flores, lindas flores que se encontravam, lindas e perfumadas, que encantam a beleza do jardim. E esse jardim, é justamente esse jardim que é entregue nas mãos de Adão e Eva, para assim cultivá-lo. Mas neste jardim, quero eu aqui enaltecer a beleza e a presença de uma rosa que foi preparada e plantada por Deus. A beleza atrai o olhar. Deus cria tudo belo. Deus completou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom e belo. O ser humano ama aquilo que é belo, assim como diz Santo Agostinho, não podemos amar aquilo a não ser o que é belo. E assim, dentro dessa realidade da beleza, a flor nos traz então essa beleza que atrai o nosso olhar, a flor, a rosa, quando nós passamos pelo jardim. E assim, também, Deus que havia feito tudo bom e belo, colocou muito mais ainda beleza naquela que será cultivada por Ele mesmo. E aqui então se faz importante mencionar o significado da flor com a sua beleza. Dentro da Sagrada Escritura, no livro dos Cânticos, a flor significa o dinamismo do amor entre o homem e a mulher. E a flor também lembra o Eclesiástico, a beleza da criação. Poderíamos aqui citar várias e várias passagens falando da beleza da flor, mas vamos seguir adiante. Por que eu trago essa flor? Porque, como vai falar no próximo slide, Maria é a rosa mística de Deus. É aquela que foi plantada no jardim celestial de Deus, ressaltando assim suas qualidades, suas virtudes e sua beleza. Assim também, como nos diz Isaías 11:1, do tronco de Jessé sairá um ramo, uma flor brotará de suas raízes. Essa flor é interpretada como Maria, dentro da linha da descendência do rei Davi. Dele nasce o fruto bendito, que é Jesus. Mas assim podemos dizer nas palavras de John Henry Newman, nosso beato padroeiro. Pode passar o slide? Maria é a mais bela flor vista no mundo espiritual. É pelo poder da graça de Deus que dessa terra estéril e desolada surgiram todas as flores de santidade e glória. E Maria é a rainha delas. Ela é a rainha das flores espirituais e, portanto, é chamada rosa, pois a rosa é apropriadamente denominada a mais bela de todas as flores. Mas, além disso, ela é a rosa mística ou oculta, pois místico denota o misterioso e oculto. Então é justamente esta rosa, preparada por Deus, cultivada por Deus, que foi plantada nesse jardim celestial. Vamos entender mais à frente o que essa rosa tem a ver com o contexto de Adão e Eva. Então Nossa Senhora é a rosa mística porque possui todas as belezas da rosa, sem ser atingida pelo pecado, pois a antiga mulher, a Eva, teria se caído no pecado.
Então, ela é a mulher pura e bela, sem pecado. Mas o que é um jardim? No sentido espiritual, o beato John Lima vai dizer que o jardim representa o lar dos espíritos abençoados e almas santas que lá habitam. Assim, podemos dizer que o jardim celestial, o paraíso, foi dado para Adão e Eva, pois eles eram almas justas. E assim, depois, ao pecarem, foram afastados da presença de Deus, expulsos do paraíso. Por isso, no paraíso agora, deverá ter aquela outra, uma nova mulher, a Virgem Maria, que também trará novamente a beleza desse novo jardim. E aquilo que havíamos perdido com Eva, agora Nossa Senhora será a porta do céu que nos abrirá novamente para o paraíso. Podemos passar a slide? Essa rosa preciosa, chamada Maria, tem uma missão especial nesse jardim. Ela é aquela que dará o fruto redentor, que irá alimentar todo o povo de Deus. Será aquela que saciará a fome e sede de todos e abrirás novamente a porta do paraíso. Mas o que é a rosa? A rosa é o órgão produtor da natureza. A flor é o órgão produtor da natureza. O orvalho que cai do céu é a fecundidade. O calor do sol abre a flor, para que assim o orvalho possa entrar no cálice da flor, e assim fecundará. Assim também, a flor é o ser genital feminino da planta, que ali é contido o ovário para germinar e fecundar novos frutos. Assim também podemos dizer que Maria é aquela que está aberta à ação de Deus, para assim poder, com seu sim a Deus, gerar o fruto bendito. Ou seja, nas palavras de Christopher West, grande teólogo da exposição de São João Paulo II, Teologia do Corpo, dizer: Maria é a rosa mística que abriu as suas pétalas para receber o orvalho do céu, o qual tornou fértil e assim nos gerou, através da geração da encarnação, Jesus. Mas nesse belo jardim enaltece também a presença de uma serpente, aquela que trará com seu veneno grandes doenças que afetou a todos, exceto essa rosa plantada e cultivada por Deus. Podemos passar? E essa serpente é uma serpente enganadora. É Satanás, aquele que nos engana, o sedutor. Assim, no Gênesis 3, versículo 1, vai dizer que a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. A serpente é o diabo, o acusador, o anjo caído, o qual não quis servir a Deus e foi expulso do céu, o sedutor que seduziu os primeiros pais. Também se faz importante mencionar a passagem de Apocalipse. Podemos passar? Apocalipse 12, 7 e 9, que vai nos dizer que houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram que combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram o combate, mas não prevaleceram. Houve lugar no céu, não houve mais lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente. Foi justamente essa serpente que seduziu Adão e Eva a desobedecerem a Deus e comerem o fruto proibido. Podemos passar? Então a serpente coloca, essa serpente que é Satanás, o diabo, coloca em prática a sua tarefa, tentar Eva, levando assim a sedução do pecado para desobedecer a Deus. Eva então começa um diálogo com a serpente, e é nesse diálogo que dá abertura para o pecado. Lá em Gênesis 3, versículo 1, 7, vai se conter esse diálogo com a serpente, o qual depois cai na tentação de desobedecer o mandato de Deus, de não comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim. Também, no próximo slide, podemos passar, o Catecismo da Igreja Católica, no número 391, vai falar
desse Satanás, antiga serpente. Por trás da desobediência de nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus, que, por sua inveja, os faz cair na morte. A Escritura e a tradição da Igreja veem neste ser um anjo destronado, chamado Satanás, ou Diabo. Então aqui entra a presença da serpente, que podemos dizer com toda precisão que não é mera uma cobrinha qualquer, mas é Satanás. E esses demônios são seres espirituais de natureza angélica, mas condenados eternamente. Foram seres criados puramente bons. Deus criou. Satanás foi criado por Deus como anjo. E esse anjo, na sua liberdade, não quis servir a Deus. Por isso, então, foi expulso do céu. Os demônios, então, não têm corpo, não têm matéria, são puramente seres espirituais. E dentro dessa tática de sedução de Satanás, entra aqui como se revela essa tática. O que o diabo, então, quer fazer com os primeiros pais, Adão e Eva? Ele introduz dizer que pecar não é mal. Desobedecer a Deus não é um pecado, não é um mal. E depois ele traz outra tática, que é dizer que este parece ser um mal, mas na realidade não é. Ou seja, fazer com que o pecado seja algo bom, bonito aos olhos. E é isso que acontece com cada um de nós, quando nós caímos na sedução do pecado. Ah não, mas só isso aqui não tem nada. E aí, aparentemente parece bonito, e é onde caímos no pecado, desobedecendo assim a lei de Deus. Também na revelação divina, na Sagrada Escritura, poderíamos aqui referir várias e várias passagens referindo a essa antiga serpente de Satanás, que também é chamado príncipe deste mundo, e também fala o mascarar-se de Satanás em anjo de luz. Mas o tempo segue. Então, vamos só relembrar que a revelação divina sabe-se, portanto, com certeza, que Satanás e os demônios não são um símbolo do mal, nem figuras, nem personificação do mal ou do pecado, nem alegorias ou muito menos invenção. Os demônios são seres reais. E essa sedução de Satanás é como então o veneno que vem e mata todas aquelas plantas que Deus havia criado, bela, perfeita. Agora esse veneno mata essas plantas, as quais antes estavam belas, floridas e todas cheias de vida. Suas folhagens verdes e maravilhosas agora são secas. Com o veneno da serpente, tudo começou a secar. Já não permanecia verde nem florida. Então o veneno mata a vida. Ou seja, o pecado mata a graça de Deus que havia em Adão e Eva. Ou seja, a presença de Deus que se fazia no meio deles. Por isso, Adão e Eva foram excluídos do paraíso. Mas, diante dessa realidade, surge uma mulher, aquela que será preparada por Deus, o qual não dará ouvido à sedução de Satanás, e o vencerá pela obediência, abrindo assim novamente as portas do paraíso, que foram fechadas por Eva. Então entra aqui a figura da mulher que esmaga a serpente. Adão e Eva foram expulsos do paraíso, mas, mesmo assim, Deus não abandonou Adão e Eva. Deus assim fará surgir uma nova mulher, aquela que derrotará as obras da serpente. Será ela, então, a porta do céu. Essa mulher será inimiga de Satanás, como nos diz Gênesis 3,15. Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Mas aqui entra uma questão. Quem esmagou a cabeça da serpente? Foi a Virgem Maria ou Jesus Cristo? Então, se houve duas interpretações ao longo dos séculos, tendo em vista o texto bíblico da Sagrada Escritura, chamado 70, traduz como ele, ou seja, ele esmagará a cabeça, ou seja, Cristo esmagará a cabeça da serpente.
Por outro lado, visando a tradução da Vulgata por São Jerônimo, nós temos que ela, ou seja, Maria, esmaga a cabeça da serpente. E assim, todos os padres também, a partir de Irineu, irá assim ser uma passagem preferida dizer que ela esmagará a cabeça da serpente. Ou seja, Maria coopera na ação redentora de Jesus. É Cristo Jesus que vence a serpente pela sua paixão, morte e ressurreição. Mas Maria participa dessa obra redentora. Então pode dizer que Maria pisa e esmaga a serpente. Assim também dizendo na Lumen Gentium, número 56, vai nos dizer que Maria não só coopera na obra redentora de Cristo passivamente, pelo contrário, Maria coopera ativamente na salvação dos homens. Maria que pela cooperação ao mistério de seu Filho esmaga a cabeça da serpente. Então aqui desde o início da criação, já é pré-anunciado uma salvação. É o anúncio de uma vitória. Assim, o próprio Deus vencerá mediante a descendência da mulher. A antiga mulher, então, é vencida pela serpente. Eva era seu nome. Agora, de uma planta espinhosa surge uma nova Eva, ou seja, uma bela rosa, a Virgem Maria, a nova mulher que vence a antiga serpente, esmaga a sua venenosa cabeça. Maria não foi atingida pelo veneno da serpente. Ela é, portanto, a excelsa mulher forte que venceu o demônio. Também, dentro dessa realidade, muitos padres da igreja faziam, então, para mostrar que Maria é aquela que vence a antiga serpente, se faz, então, a comparação de Eva e Maria. Pode passar o slide. Eva, a mãe de todos os viventes na ordem natural, foi vencida pela serpente. Maria, a mãe de todos os viventes na ordem sobrenatural, venceu a serpente, esmagando a sua cabeça. Assim, nas palavras de São João Paulo II, em suas homilias, dizendo que a Virgem Maria pode-se dizer que se tornou, então, advogada de Eva. São Justino resume em dizer, em uma comparação: Eva é virgem, Maria é virgem. Eva creu e obedeceu à serpente. Maria creu e obedeceu ao anjo do Senhor. Eva, por sua credulidade, chegou a ser mãe de todos no pecado e na morte. Maria, por sua obediência, chegou a ser mãe daquele que destrói a obra do demônio, liberta os homens da morte. Maria, então, vence pela obediência à palavra de Deus, quando diz: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Pelo sim de Maria, ela torna a mãe de Deus e vencedora de Satanás. Mas Satanás virá sempre tentar seduzir essa nova Eva. Mas Maria, pela sua fé, humildade, obediência e santidade, vence as tentações do demônio. Também São João Crisóstomo faz uma comparação: Adão e Cristo, Eva e Maria. Ele fala que a Virgem Maria, temos ali a Virgem, o lenho e a morte, sinais da nossa derrota. Também depois surgirá aquela, então, Virgem, o lenho e a morte, como sinais da nossa redenção. Assim se faz importante, então, mencionar que temos uma luta que trava entre a serpente e a mulher. Mas desde já, dizendo as palavras de Apocalipse 12, 1:5, a mulher que vence o dragão maldito. Essa mulher, então, aparece com a lua debaixo dos pés, vestida do sol e com 12 estrelas na cabeça. Podemos figurar essa mulher como Maria. Mesmo a igreja pode fazer outras interpretações, como, por exemplo, essa mulher pode-se dizer que é a igreja ou também o povo de Deus. Mas aqui queremos referir-se à Virgem Maria. Então, a mulher do Apocalipse aparece em luta contra Satanás, como Deus já havia declarado no livro do Gênesis. Pode passar para a próxima slide. Maria, pela sua cooperação na obra de seu Filho Jesus, pelas suas virtudes, vence as obras de Satanás. Por isso se diz: Maria esmaga a cabeça da serpente.
A cabeça da serpente é como que o principal membro do seu corpo. Se eu cortar a cabeça da serpente, logo ela morre. Então, para demonstrar que Satanás foi vencido de uma vez por todas, se dá o ato de pisar em sua cabeça. A Virgem Maria, então, venceu Satanás com fé no decurso de sua vida terrena. Embora seja imaculada e cheia de graça, desde a origem, instantemente de sua existência, Maria não foi exonerada de luta e de sofrimento. Aliás, nenhuma criatura humana enfrentou tantas provações e tão terríveis ataques como ela. Contudo, com sua fé firme e inabalável, como uma rocha, Maria venceu sempre. O primeiro motivo da grandeza de Nossa Senhora e da sua força contra o diabo não é tanto o fato de ser a mãe de Deus, mas sim a fé com a qual ela coopera na realização do projeto de Deus. A Virgem Maria vem então ao encontro de seus filhos para assim ajudar a vencer as lutas que todos nós passamos, o qual, como diz São Paulo, não é contra homens, mas contra os espíritos malignos. A nossa luta não é contra sangue e carne humana, mas contra os principados e potestades. O diabo mesmo exprime que nós temos essa poderosa arma nas nossas mãos. Como assim? Em um exorcismo, o próprio diabo disse, através de um processo: vós não sabeis, ou talvez até saibais, mas não acreditais, ou não tendes fé suficiente. É o coração imaculado de Maria que salvará o mundo inteiro, só o seu coração imaculado. Também em outro exorcismo, o diabo disse, enquanto o padre louvava o coração imaculado de Maria, o demônio disse: o seu coração é nossa dor, por mais que tenhamos esmagado, tanto mais ela nos esmagou. Quanto mais ela sofria, tanto mais sofríamos. Nós queríamos gozar, ela ao contrário matava-nos com seu pranto. As suas lágrimas são fogo que nos mata. Então Satanás quer com que as almas se percam, mas Maria é aquela que auxilia os cristãos a viver esse combate espiritual e assim não dar ouvidos à sedução de Satanás. Qual o segredo de Maria para vencer e esmagar a serpente? Nas palavras de um exorcista, Padre Gabriel Amor, nós podemos dizer que, assim como o demônio exprimiu em um exorcismo, Maria é a mais humilde, enquanto que eu, Satanás, o mais soberbo. Maria é a mais obediente e eu, o mais rebelde. Maria é a mais pura e eu, o mais sujo. A obediência de Maria, sua humildade, suas virtudes, seu sim a Deus, do qual se tornou mãe de Deus pela sua pureza, derrotou e esmagou a serpente enganadora, seja por intermédio de seu filho ou pela sua colaboração, a serpente foi esmagada. Então, dentro dessa realidade, vemos agora essa nova mulher que surgiu a partir daquele todo jardim que foi destruído por ela, podemos assim dizer, a graça de Deus. Agora vem aquela que nos trará novamente essa nova graça. Por isso, ela é a rosa mística de Deus, plantada por Deus nesse jardim. Finalmente, irmãos, nas palavras de Efésios, de São Paulo, em Efésios, quero dizer: fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Maria Santíssima é, então, auxílio dos cristãos nesse combate. Daí vem com uma luz brilhante como o sol, terrível como um exército em ordem de batalha. Maria então está à nossa frente, para assim vencer as insídias e os ataques infernais do diabo. Maria já o venceu e esmagou sua cabeça. E assim também ela ajuda a todos que o invocarem a sua maternal intercessão, a vencer e esmagar a cabeça da antiga serpente. Maria esteve sempre revestida da armadura de Deus, ou seja, a graça de Deus esteve sempre com ela, e assim auxilia também a nós, seus filhos, a permanecerem na graça de Deus. E assim, com essa oração,
Eu quero elevar a Virgem Maria, que ela nos proteja, nos auxilie contra todos os ataques infernais. Ó Virgem Senhora, dizei por nós a vosso Filho, eles não têm vinho. Quão preclaro é o cálice deste vinho, que inebria do amor divino. Esse amor nos faz esquecer o mundo, aquece-nos, fortalece-nos, faz-nos indiferentes para tudo que é terreno. Vós sois o campo bem cheio, cheio de virtudes e de graças. Surgistes qual lúcido e rubicunda aurora, vencendo a culpa original, nascestes em plena luz da verdade. Em plenos fulgores do amor, nada conseguiu contra nós o inimigo do gênero humano, porque de vós estão pendentes 1000 escudos e todas as armas dos valentes. Não há, então, virtudes que não resplandecem em vós, e o que os santos possuíam repartido, possuís em unido. Nossa Senhora, ó nossa medianeira, nossa advogada, recomendai-vos ao vosso Filho, ó bendita, vós merecestes a graça de, por vosso intermédio, haver o Senhor se revestido de nossa fraqueza e indigência. Alcançai-nos, por vossa intercessão, que Ele nos faça participantes de sua glória. Ó bela rosa, mostrai a vossa misericórdia, já que me amais tanto. Fazei que o meu coração se inflame de tal modo de vosso amor, que chegue a morrer por vós. Doce Maria, esperança minha, sois aquela bendita estrela que guia ao povo. Vós me guiareis ao céu. Próximo slide. Próximo slide. Salve Maria,